momento em que o arquiteto vai dar alguns exemplos e depois também podem suscitar, conjuntamente com o que nos foi transmitido no primeiro momento da conferência, podem suscitar também momentos de conversa, de partilha, de comentários, de alguma discussão também, ou seja, muito bem. Estou a ver que a sala está mais ou menos composta, agradeço, portanto, não se fartaram. Eu peço agora que vai ser mais curto, e com mais também mais rápido, menos conversa da minha parte. Mas se acharam que em algum momento fui provocador, e às vezes procurei ser, se calhar agora ainda vou ser mais, aviso já. Mas com boas intenções, acredito. Acho que é importante isso estimular o debate, mostrar que há coisas a acontecer, há experiências a acontecerem, cá, lá fora, felizmente, que nos podem ajudar a pensar e a refletir sobre isto, sobre o espaço litúrgico como sacramento de encontro. Portanto, então, vamos partir novamente aqui, regressamos à Constituição da Sagrada Liturgia. E esta expressão foi vincada, como vimos, da plena, consciente e ativa participação de todos os fiéis, como direito e dever do povo cristão. Ok. Falei-vos há pouco da Conferência Episcopal Alemã e das normas e diretrizes que escreveu em 1953 e, chegado o ano 2000, a Conferência Episcopal, com novos bispos, certamente, decidiu olhar para as normas que tinha escrito, para o que tinha sido feito desde então e refletir sobre o que estava a ser feito no espaço litúrgico do pós-Concílio Vaticano II. E o que se apercebeu, muitas vezes, principalmente nos espaços existentes, foi isto, e que nós também vivemos esta experiência cá em Portugal. Foi colocar um altar, muitas vezes provisório, que é o provisório que ainda está hoje, há 40 anos, que lá está, mas um altar provisório, ou um altar nos metros mais afastados do fundo da igreja. E a conclusão a que eles chegaram foi esta. Isto, na realidade, em termos, quando se procurava a tal participação ativa, isto levou mais a uma frontalidade separadora do que um verdadeiro estar juntos. Isto são as palavras da Conferência Episcopal Alemã em 2002, nas suas novas linhas orientadoras. Volto aqui, se o computador deixar. Volto aqui um bocadinho atrás, pegar uma expressão deste Beneditino, Gottfried Dickmann, que escreveu um livro precisamente sobre estas questões do espaço litúrgico, logo no final do Concílio Vaticano II, intitulado a Constituição sobre o Sagrado Sacramento de Família já tinha sido aprovada, este livro que ele publica em 65 já reflete essa Constituição, e ele alerta precisamente, está recorrendo a palavra participação, que é desencorajante exortar os fiéis à plena participação
nos Sagrados Mistérios numa igreja que se torna praticamente impossível tal participação. Lá está. Por um lado, temos a Constituição que diz que é um direito e dever de todo o povo cristão participar ativamente e frutuosamente na liturgia, mas a arquitetura está a impedir isso, está a desencorajar e a desencorajar os fiéis. Voltamos ao... Voltamos ao Clemens Richter, que em 98 vai também pegar na mesma ideia e alertar para que a mudança das relações humanas, num sentido contrário à da orientação da arquitetura de um espaço, é difícil, se não mesmo difícil. É muito difícil propor uma mudança na atitude, lá está, convidar as pessoas a uma relação de fraternidade, quando a arquitetura não estimula isso, estimula mais a vermos as costas uns dos outros, até temos a expressão ver o outro pelas costas, não é? Quando a arquitetura é isso que nos ensina a fazer, quando não nos ensina a fazer outros gestos e outros olhares. E nesse sentido, agora vou começar a acelerar, eu disse que não ia ter muita teoria, porque vou começar a acelerar. A partir dessas linhas orientadoras, isto são exemplos de intervenções feitas já este século na Alemanha, em algumas pequenas capelas, precisamente com esse espírito. Capelas com alguma história, umas se calhar mais património, outras menos património no sentido de monumento, outras menos monumento, mas todas elas património antigo da Igreja e que vão procurar precisamente dentro dessa linha quebrar esta frontalidade separadora que tinha sido detectada. E isto vou percorrer rapidamente e vão ver, portanto, as propostas que são lançadas. Portanto, isto tinha algum tónico de provocação, não é no mau sentido da palavra, mas de interpelação, mais isso. Fazer pensar que outras coisas são possíveis, portanto, que não há fórmulas únicas, não há soluções, respostas únicas. Por exemplo, estamos aqui até a pintura ajuda-nos a perceber perfeitamente a mudança que é feita, o convite diferente que é feito a esta comunidade, uma solução ou na outra. A Igreja de Santo António, a Igreja de São Alberto Magno, aqui até com a curiosidade de serem usados os mesmos bancos, os que lá estavam, serem usados numa nova configuração. Um exemplo que acho muito interessante, muitas pessoas, a Igreja de Santo Inácio em Paris, uma igreja neogótica, século XIX, carregadíssima destes elementos neogóticos, e que, precisamente no início do século XX, leva uma grande intervenção e todo o espaço da nave se torna espaço celebrativo do altar é deslocado para o centro. Há toda uma proposta, um convite novo, proposta arquitetónica para a liturgia. Curiosamente, este exemplo de Santo Inácio de Paris depois teve uma influência direta numa igreja que também conheço muito bem, a igreja do Colégio dos Cedeiros, o Colégio de São João do Ito em Lisboa. Muitas missas estive nesta igreja, com esta configuração, um altar, para mim, miúdo, pequenino, aquilo era tão longe, lá assim, lá ao fundo, e que recentemente levou uma grande mudança e realmente a participação é bastante diferente. Sente-se a vivência, a proximidade ao altar e a relação até da própria comunidade. Uma outra proposta, lá está, se calhar muito mais próxima deste ensaio de fraternidade universal. Continuando aqui nestas explorações de propostas, lá está, mais uma vez, não há uma solução, não é esta a solução, não é dizer que isto é a solução milagrosa para cada uma das paróquias das nossas dioceses, do nosso país, não é isso. Mas são propostas que nos podem convidar a pensar, se calhar,
a dar outros passos, noutros sentidos, no caminho da comunidade. Volto atrás, por exemplo, uma proposta muito interessante que surge precisamente em 1968 no Patriarcado de Lisboa, por mãos do Secretariado das Novas Igrejas, chamada Igreja-Salão, ou Capela-Salão, conforme fosse capela ou igreja. Uma proposta de ensaio de fraternidade, mas num nível ainda mais à frente, digamos assim, mais global. Não só na liturgia, mas na vida toda. Esta proposta feita pelo secretariado é composto simplesmente parte de uma planta muito simples, de um espaço de oração, aqui neste caso estava à esquerda, para o qual se abria um salão, daí a tal igreja-salão. E este salão poderia, e era um convite às comunidades, ali o número 12, por exemplo, é um palco, as comunidades a viverem a sua igreja na totalidade, todo o tempo, todos os dias do ano. Portanto, um convite a fazerem as festas, as danças, projeção de cinemas, de cinema, de filmes, de tudo. E ao domingo, em celebrações especiais, esse espaço que poderia ser usado para estas atividades ditas mais profanas, abria-se e prolongava e aumentava o espaço litúrgico. Portanto, era uma proposta arquitetónica muito dinâmica e que economicamente muito mais viável para muitas comunidades. Em 72, eles depois desenvolvem um bocadinho a teoria desta capela, eles falam precisamente da questão da maior economia, mas principalmente o ponto-chave era esta da integração das atividades profanas e sagradas na comunidade. Portanto, as comunidades desenvolver-se e construir-se, portanto, construir este corpo fraterno em toda a vida da comunidade, no cotidiano. Foram construídas, portanto, isto é uma proposta que surge em 68, quem já se meteu em construção de arquitetura sabe que os processos são lentos, tanta gente hoje sonha com uma casa e daqui a 10 anos quando corre bem às vezes, estamos a abrir a porta. Portanto, estes projetos, muitos dos anos 70, pensados no início dos anos 60, foram sendo construídos ao longo dos anos 70. Vão-se construir cerca de 30 capelas, igrejas de salão, um pouco por todo o patriarcado. Trago aqui alguns exemplos. Este, por exemplo, das Galinheiras, é até interessante, porque ainda preserva as cadeiras que tinha, porque no início, na origem, tinha cadeiras precisamente para ser mais fácil arrumar e reorganizar o espaço. Cadeiras que ainda têm um número, porquê? Porque era para vender os bilhetes do cinema. E eles chegaram a ter sessões de cinema dentro desta igreja. Igreja da Encarnação na Apelação, Nosso Senhor de Fátima, Alvim de Cascais, os digo que foram cerca de 30 que foram construídas, que depois foram compiladas num documento, e esta solução inspirou depois algumas igrejas, não muitas, muito poucas, mas algumas, esta ideia do salão que agregava à igreja, ao espaço de capela, salão. Por exemplo, temos aqui Santo António dos Cavaleiros, onde se vê perfeitamente a grande porta que recolhe, pode fechar, pode abrir, ali à esquerda. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, nos Olivais Sul, em Lisboa, que neste caso são umas lâminas que sobem e descem ali do lado direito, podem-se isolar o espaço de igreja ou não, ou permitir manter aberto. Até aqui a ideia, precisamente, era esta utilização polivalente, esta ideia de polifuncionalidade, que a comunidade pudesse chamar aquele espaço verdadeiramente a sua casa, porque era ali que fazia todas as suas, ou um grande número de atividades. Mas é curioso, em 1968, já o próprio secretariado testemunha que havia certas resistências a este modelo, esta polifuncionalidade, esta mistura entre espaço sagrado e espaço profano, e que as comunidades deviam ter. Havia algumas resistências a esta polivalência. E diz, facilmente se aceita, é curiosa esta expressão, facilmente se aceita que num salão de festas se possa celebrar a missa, mas resiste-se à ideia de aproveitar os espaços litúrgicos para assembleias não religiosas, mesmo feitos pela comunidade religiosa, pela comunidade cristã. Havia relutância nisso. E
e faz o seguinte alerta, o seguinte convite. Arquitetos, relações, têm de libertar-se da rotina. A rotina, às vezes, prende-nos, e é importante não estarmos presos à rotina. Quer se trata de rotina tradicional, quer se trata de rotinas disfarçadas de modernidade. As duas são perigosas. Exigem-se comunidades vivas, tanto no projetar como no utilizar. E só o amadurecimento da vida pastoral, a construção da vida em comunidade, permitirá a animação destes espaços que foram pensados para o mais completo aproveitamento. Isto, devo dizer que, tal como referi há pouco, a partir dos anos 80 nunca mais se construiu este tipo de edifícios. Portanto, ficaram também lá atrás na nossa história. Em jeito de provocação, acho que há aqui um exemplo muito interessante de São Pedro de Colónia. Já estão a perceber, isto é uma igreja paroquial. Não vê uma única cadeira, um único banco. E realmente é a comunidade que vai construindo o espaço no dia-a-dia, conforme aquilo que acontece, conforme aquilo que é chamada, convidada a viver. Portanto, para a liturgia, as cadeiras, neste caso, estão à entrada da igreja e a pessoa, quando chega, pega na cadeira e vai colocá-la, às vezes de forma mais organizada, outras vezes mais à volta do altar, conforme a comunidade se sente chamada a ocupar o espaço. Mas também é muito interessante que esta abertura permite, devo dizer que esta igreja também, para além de ser uma igreja paroquial, é um grande centro artístico e cultural. Então, está permanentemente a haver atividades culturais. E por vezes, por exemplo, como neste caso, as pessoas estão ali afastadas porque está uma peça, uma obra de arte contemporânea colocada no meio e as pessoas celebram liturgia pacificamente em redor com a obra de arte a acompanhar. Ou então tem concertos, muitas vezes também temos concertos na igreja e as pessoas ocupam o espaço voltados para o concerto e às vezes até se podem virar ao contrário. Isto aqui é muito frequente nas igrejas alemãs, que têm, por exemplo, o órgão por cima do coro da entrada, e se há um concerto de órgão, por exemplo, eu lembro de ter visitado uma igreja em Munique, até tinha uns bancos que as costas podiam se levantar de um lado ou do outro. E se fosse para a liturgia, levantavam um lado, se fosse para o concerto de órgão, levantavam para o outro e voltavam-se para o órgão. Lá está, esta polifuncionalidade a acontecer. Existe. Lá está. Não estou a dizer vamos fazer agora isto em todo o lado. Se calhar nem vamos fazer em lado nenhum. Mas acho que é bom olhar para isto e pensar e ver. Cá está uma outra obra, uma outra proposta. Não sei se conseguem perceber que isto é uma espécie de um labirinto. Até poderíamos dizer, não sei se conhecem, visitar algumas catedrais que até têm um labirinto desenhado no chão à entrada. Algo que também faz parte da história da igreja. E curiosamente, estamos sempre a voltar a Roma, uma imagem de São Pedro de Roma, como era, sem bancos, e as pessoas circulavam. Atenção, os bancos na igreja é algo muito recente na história da igreja. Antigamente o espaço era livre e as pessoas percorriam o interior. E concluo, portanto, para avançarmos para o debate, que acho que é mais interessante neste momento, recupero o Carlos Maria Antunes, não aquela expressão da fraternidade universal e sai à volta da mesa, mas um outro alerta dele que acho muito interessante. Este aspecto de dar corpo ao gesto e à palavra de Jesus é o que confere autenticidade à celebração eucarística. Dar corpo à palavra. E ocorreu-me, já vão ver, porque esta passagem que todos conhecem, tive sede, deste-me beber, tive fome, deste-me comer, era peregrino, estava nu, adoeciste, estive na prisão, e sempre que fizeste isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizeste. Palavra de Jesus, muito concreta, e achei muito curioso ter cruzado com estas duas imagens. A Igreja de Santa Maria de Trastevere, em Roma, uma igreja que está entregue à comunidade de Santo Egídio e que na liturgia eucarística celebra, tem esta disposição, mas há momentos em que se transforma completamente. Não sei se
percebem o que é que está a acontecer. Até o mesmo espaço, um reposicionamento a palavra, aquela palavra de Jesus está a ganhar corpo, ganhou corpo. Mais uma vez, é a fraternidade universal que se ensaia à volta da mesa. Acho que aqui se percebe de forma muito palpável. E a última imagem recupera aquela pergunta: onde está o teu irmão Abel? E a minha esperança, o meu desejo, e eu convido também que a nossa resposta não seja não sei dele, tanto, e que o espaço, que a gente saiba construir os espaços que nos ajudem a, quando nos fizerem esta pergunta, onde está o teu irmão, e a gente possa dizer, está aqui comigo. Acho que essa é que é a resposta que temos que saber dar. Muito obrigado. Então, dedicaremos meia hora, sinceramente, para um momento de questões. Vejo já uma pessoa para o que seja a palavra para colocar, de acordo com os aspectos que nos foram apresentados e que suscitaram em nós dúvidas, certezas, esperemos mais dúvidas que certezas e algumas reflexões que possamos fazer. Muito obrigado. Eu sou então o Padre Orlando, estou na Pampilhosa da Serra. Todas as nossas igrejas e capelas, tanto antigas como recentes, todas elas têm o esquema tradicional, os bancos, portanto, em fila, em corredor, uns atrás dos outros, à frente o altar virado para o povo. Eu estou-me a recordar de uma capela em que, portanto, tem o corredor ao meio, tem as duas filas de bancos e as pessoas têm a tendência, naquele lugar, naquela terra, de irem todas para o mesmo lado. Todos para o meu lado direito, o lado esquerdo deles. Eu, às vezes, até estou no altar e já tenho dito, bem, se puder ser, se alguém puder vir aqui para o outro lado, é que daqui a bocado a igreja tomba para esse lado, porque está toda a gente aí e, portanto, se estivermos assim distribuídos é melhor. Bom, lá vão 2 ou 3, mas, claro, as pessoas não correspondem muito a esse convite e ficam, de facto, no mesmo, ficam tendencialmente onde se chegar, onde se sentar, e, portanto, também quem sou eu para dizer para se mudarem, se as pessoas estão lá aos bancos, quiseram sentar-se nos bancos que lá estão, todas do mesmo lado, depois sentaram-se ali. Mas, pelo menos, eu estou de frente para elas e elas de frente para mim. Eu estou a imaginar, em algumas dessas igrejas, a tal igreja de São Lourenço, modelo, que a certa altura se tomou, em que há bancos de frente e há bancos de lado. Eu estou a imaginar, se toda a gente fosse sentar-se nos bancos de lado, tal como ali, naquela capela, todos vão para o mesmo lado, se toda a gente se fosse sentar nos bancos de lado, o padre ficaria, e fica talvez algumas vezes, de frente para bancos vazios. A verdade é que estarmos à volta do altar é bom, é belo, é significativo em grupos pequenos. Eu estou-me a lembrar nos cursos de cristandade, fazemos isso. A Eucaristia final, de facto, faz uma grande roda em que todos ficam à volta do altar. E o grupo é pequeno, mas a roda resulta sempre muito grande, porque pronto, é para que de facto ninguém fique, para que fiquem realmente todos à volta. Agora, fora disso, fora dos grupos pequenos, de facto isso não é possível, mesmo numa igreja que seja, nem que seja em hemiciclo, ou então tipo Parlamento Britânico, posso estar de frente para alguém, mas estou sempre de costas para outro alguém. O povo costuma dizer, os anjos não têm costas, pois só que nós não somos anjos, nós temos frente e temos costas, e portanto nós temos que ficar sempre virados para algum lugar. Eu penso que na nossa liturgia, como ela é celebrada, o altar virado para o povo virado para o altar, nós, se estamos em autocarro, eu diria que é exatamente como numa peregrinação. É a peregrinação da vida em que, de facto, caminhamos para Cristo e, portanto, estamos num mundo que, de facto, é físico e que, de facto, tem estas limitações. E, portanto, não vejo que seja por
colocarmos bancos de lado, ou à volta, ou no centro, porque há sempre quem fique de frente, há sempre quem fique de costas. Eu não sei, mas eu penso que não será por aí. Sim. Podemos abrir mais uma ou duas perguntas. Está aqui à frente para a pergunta. Está lá. Já estava mais perto. Padre António Loureiro, de Oliveira do Hospital. Aqui falou de uma coisa interessante, que era que as pessoas têm uma certa relutância em utilizar o espaço sagrado para espaço litúrgico, mas que até era aceitável que num salão se pudesse celebrar a Eucaristia. Por vezes temos, por exemplo, na minha experiência concreta, temos a dificuldade de ter uma igreja pequena, de não termos meios para fazer uma igreja grande. O pensamento é, até não poderíamos fazer um salão que desse para a vida da comunidade e que também pudesse servir de igreja? De que modo que esta relação corresponde também a uma situação de dificuldade material, económica, mas que pode ajudar a construir comunidade, porque há um espaço que é da comunidade e que, quando for necessário, quando a igreja antiga, que é pequena, não serve para todos, esse espaço comunitário pudesse ser também espaço de celebração. Não poderá haver aqui alguma harmonia? Não sei se será também o sinal dos tempos de hoje, mas que houvesse uma harmonia entre um espaço que é comunitário e que pode ser celebrativo e não um espaço celebrativo que fosse depois outra coisa. De que modo é que se poderia pensar num espaço comunitário que também servisse para momentos especiais, em que há mais participação, que fosse um espaço celebrativo, onde se pudesse celebrar a Eucaristia, com sentido de fraternidade, como dizia, com o sentido amplo, mas que não seria propriamente uma igreja. Isto será aceitável em termos conceituais, em termos até de pensamento teológico, nesta fraternidade que se pretende construir à volta da Eucaristia? A minha pergunta tem a ver com a questão da relação ambiente, ideias e conceitos de uma sociedade que vai vivendo tempos sempre diferentes, e o próprio desenvolvimento da arquitetura como algo que fixa esse tempo, ou como algo que inova esse pensamento e reflete isso. E digo isso concretamente com a pós-modernidade, mas a pós-modernidade está no século XX. Apesar de tudo, está no século XX. Já passou, ainda que não tenha passado, já passou o início de um tempo, pelo menos há uma primeira parte da pós-modernidade que já não é o meu tempo. E o tempo de hoje também já não é o meu tempo no sentido do nascimento, é o meu tempo enquanto o habito. E muita desta reflexão que nós vimos aqui, que para mim é fácil perceber em vários aspectos, mas se nós pensarmos hoje a questão, nós estamos a voltar a um tempo de um certo individualismo. A ideia de fraternidade é uma ideia interessante para uma geração, é uma ideia provocadora para outra geração, mas há uma geração que nasce agora que não se sente confortável porventura com essa ideia. E se nós pensarmos ainda ao tempo de hoje, é o tempo de uma certa imagem, de um certo centralismo. Cristo é importante, mas o Padre começa a parecer cada vez mais importante. A certa altura, no centro está o Padre, pelo modo como ele fala, pelo modo como ele age, o modo como se apresenta, o tom, tudo isso. A dimensão da comunidade é importante, mas a dimensão do indivíduo... Eu não estou a conotar, eu não estou a dizer que é bem, nem estou a julgar, se a mim não me interessa nada, Nosso Senhor que julga todos, já deve ser suficiente. Mas a questão da comunidade e do indivíduo hoje é um tempo em que o indivíduo sai mais forte do que a comunidade. A questão do perceptível e do imperceptível, da compreensão e da incompreensão. Houve um tempo em que queríamos tudo perceptível, hoje começa-se a desejar não perceber, uma má ideia até do mistério, é perceber o mistério como resposta a um tempo em que tudo era explicado, e também isto faz sentido, ou seja, há também razões para chegar a este tempo de hoje. Depois uma perspectiva, houve um tempo e houve um espaço, houve uma abordagem, esta ideia, por exemplo, da Igreja Salão,
é uma provocação num tempo, mas também é um choque, porque, pelo menos para muitos, será demasiado humano, num tempo em que, porque cada tempo responde ao tempo anterior, de algum modo é sempre uma espécie de revolução em relação ao tempo anterior, e o problema é que está a surgir um tempo, e a minha pergunta é se a arquitetura está a captar esse tempo, é aqui que eu quero chegar, na pergunta, peço desculpa da demora, é se a arquitetura está a captar o tempo de hoje, ou seja, este desejo, e se o está a captar, depois deve captá-lo conformando-se com esse tempo, liturgicamente, como espaço litúrgico, ou provocando o tempo a dizer nós não podemos deixar que o individualismo seja maior que a fraternidade, por exemplo. Que o padre seja mais importante que o Cristo. Que o altar seja menos importante do que outra coisa qualquer. Mas quem grita nesta hora também tem razões para isso. Porque houve muitos espaços litúrgicos que foram completamente banalizados, ou superficialmente abordados, ou demasiado humanos, ou aquilo entre aquilo e um encontro de outro qualquer, também não havia muita diferença. E, portanto, muitas vezes o adro passou a ser dentro da igreja. E o silêncio desaparece, os concertos acontecem de qualquer maneira, há toda uma tensão que não podemos também esquecer. E pronto, apesar de para mim ser fácil perceber uma dimensão comunitária, também percebo que haja angústia e como lidar com isto de forma equilibrada, porque senão nós vamos voltar aos extremos, ou seja, amanhã temos os padres de costas ao povo, o padre é o centro, portanto, amanhã ou hoje ou já ontem, mas... E a questão é, se isto andamos de resposta para resposta, a arquitetura vai fazer o discurso igual, que é, hoje respondemos da maneira mais provocatória e amanhã responderemos da maneira mais provocatória. Peço desculpa desta divagação. Deixamos que respondesse e depois então avançamos para o conjunto de... Agradeço as 3 perguntas. Cada uma com a sua orientação, tentar não me alongar muito em cada uma delas. Relativamente à primeira, eu percebo a questão, agora acho, como eu disse, isto não é uma fórmula mágica, não é uma solução, e isto é cada comunidade está no seu caminho, se calhar eu costumo dizer, nunca digam nunca, porque se calhar realmente hoje a comunidade senta-se todo do lado direito, mas nunca se sabe, e isto são caminhos que se fazem, alguém pode fazer uma experiência diferente. Não estou a dizer que para melhor ou para pior, estou só a dizer que é importante estarmos abertos. Hoje de manhã também se falou nisso, da importância de estarmos abertos, deixarmos surpreender às vezes, e a questão da rotina pode ser perigosa. Portanto, são caminhos que se fazem, portanto, e devo dizer, eu pessoalmente, por experiência própria, mas vale o que vale. Portanto, não quer dizer que é melhor que qualquer um de vós. É verdade, absolutamente, mesmo aquelas soluções, nunca conseguimos, é fisicamente, materialmente impossível, estar de frente e olhos nos olhos com toda a gente. Mas é diferente ser capaz de olhar muitos irmãos de frente e alguns de costas, inevitavelmente, porque isso acontece. Antropologicamente e psicologicamente são coisas diferentes, têm consequências diferentes, quer dizer, isto tem a ver com psicologia do espaço, agora entrava aqui por outro, e há coisas que é difícil, portanto o espaço condiciona comportamentos, ajuda ou desajuda, e portanto, como digo, não venho aqui vender nenhuma fórmula mágica, nem nenhum modelo, por favor. O que eu quis dizer é preciso estar aberto, no fundo, continuidade com a apresentação da manhã, estamos abertos à surpresa, porque o caminho faz caminhante, falou da comunidade em caminho, precisamente, e o caminho hoje estamos aqui e amanhã, se calhar estamos com toda a gente a querer estar de frente uns para os outros, ou se calhar querem estar todos já nos bancos da direita e todos nos bancos da esquerda, não sabemos. A única certeza que também já serve aqui um bocadinho de resposta, a única certeza e a única coisa que temos que não nos podemos esquecer é que, seja na capela, salão, seja onde for, nós reunimos em nome dele, para que ele esteja no meio de nós. Esse é que é o centro. Agora, essa reunião, como é que é ser mais frente para a frente, ser mais de costas para as costas? Não, é o que nos aproximar mais dele neste momento do caminho.
não sei se respondi, mas avanço, tem de ser a hora, as horas, os minutos passam. Relativamente à proposta da Capela Salão, acho que foi aqui dito realmente ali não há uma provocação, foi uma resposta, foi preciso dar uma resposta rápida no final daquela década a necessidades concretamente de pequenas comunidades, muitas pequenas comunidades, não sei se provavelmente não estão a ver o mapa do Patriarcado de Lisboa, que era uma coisa imensa naquela altura, ainda tinha Santarém e Setúbal agregados, portanto imaginem só, e desde Alcobaça, enfim, e com as circulações, acessos não tem nada a ver com o que eram hoje, e, portanto muitas pequenas localidades queriam poder ter a sua celebração, mas não tinham meios para construir a igreja, e ainda se tinha muito modelos da igreja monumento, da igreja do templo, da igreja cara, pronto, que para aquelas pequenas comunidades que se calhar viviam da agricultura, pequenos serviços, enfim, e a Capela Salão surge como uma resposta que na teologia rápida da época, da nova teologia, uma proposta possível, uma proposta arquitetónica possível, que tinha foi vista tendo várias valências. Também uma delas, por exemplo, muitas desses pequenos lugares, localidades, podemos dizer que a primeira que surgiu foi em Fonte da Bica, se calhar nem fazem ideia onde é Fonte da Bica, é uma localidade colada às Salinas de Rio Maior, se falar em Salinas de Rio Maior, já começa a estar posicionado. Há uma localidade, um lugarzinho que é Fonte da Bica, criam uma capela, não tinham dinheiro, a primeira Capela de Salão surge, a refeição surge por causa desse desafio. E que eles veem a Capela de Salão como uma proposta, não só nesse sentido da comunidade, mas até como uma proposta. Também há um conceito importante, para não falar, que ganha muito peso nesta altura, que é a igreja ao serviço. A igreja ao serviço da cidade. E a Capela de Salão também foi pensada como uma possibilidade da igreja, da comunidade, estar ao serviço da cidade, do lugar, incluindo, quando eu digo isto, incluindo dos não crentes. Portanto, não era só o espaço. Porquê? Porque eram lugares que não tinham espaços de encontro, não tinham a tasca, provavelmente, mas para além disso, se quisessem fazer uma reunião da comunidade, do lugar, para resolver problemas do lugar, não havia. Portanto, e a Capela foi utilizada, deram muitos testemunhos disto, e não só na Fonte da Bica, mas depois noutros lugares, Capela de Salão que abriram as portas à sociedade, aos lugares para esse serviço, para debater os problemas da cidade. Portanto, se é uma resposta válida hoje em dia, poderá ser. Não digo, lá está, é tal coisa. Não digo à partida que não, mas é preciso refletir, é preciso ponderar, lá está, porque também é preciso perceber que é uma proposta muito de um tempo, muito especificamente do tempo. Mas, obviamente que certamente tem virtudes, terá aspectos interessantes, que poderá, eventualmente, em alguns casos, ainda hoje ser interessante. Portanto, não diria. Agora, isto é a leitura do arquiteto, se calhar, do ponto de vista teológico, podem dizer, nem pensar, isto não tem qualquer viabilidade. Do ponto de vista da arquitetura, não parece que haja qualquer inconveniente, lá está. Assim, a comunidade local entenda que é o melhor para o seu caminho naquele momento, é o que aproxima mais de Deus naquele momento. A terceira questão. Já me perdi. A cultura está atenta à nova mentalidade individualista. A questão do individualismo, exatamente. Quando estava a fazer a pergunta, ocorreu-me aqui um slide que mostrei, foi aquela descrição de Tertuliano. Vede como eles se amam. Sem dúvida, estamos numa sociedade muito individualista. Eu tenho 4 filhos, 2 deles já adolescentes, e para eu tirar este bichinho da frente é muito difícil, tenho que estar sempre a chatear. Mas como disse, esta nova tecnologia
que nos põe em contacto direto com uma pessoa que está do outro lado do mundo, parece que nos separa da pessoa que está ao nosso lado. E, portanto, há muito este culto do individualismo. Portanto, eu acho, sem dúvida, que a Igreja é chamada a dar um testemunho de algo diferente, que somos chamados. Nós não crescemos na relação, o outro faz-me crescer como pessoa. E isto é fundamental, não é este aparelho que nos faz crescer como pessoa, é a relação com o outro. E a Igreja tem essa possibilidade, e acho que é chamada a esse testemunho de fraternidade. E que as pessoas, que bom que era as pessoas poderem olhar para nós e dizer, realmente há ali qualquer coisa diferente, que é diferente do que destes flashes que estão sempre a ser atirados no telemóvel sempre a buscar. Há ali qualquer coisa diferente. Se o somos, às vezes somos, mas temos que ser mais. Não sei se respondi à pergunta. Mas a arquitetura lá está, tem um papel fundamental a ajudar nisso. Tem um papel ativo. A arquitetura também ela tem que ter uma participação ativa. Bom, em grande parte já está respondido. A igreja, antes de se chamar igreja, chamava-se Casa da Igreja. Portanto, ela é funcional para a Assembleia, para quem se reúne e o que é que fazem aí. Não é? Muito bem, no princípio, pôs em realce o cristocentrismo e o altar. Aquela Assembleia é uma Assembleia ordenada. O corpo de Cristo tem cabeça e membros. A distinção do altar, para ser, digamos, foco de atenção e de participação, penso que tem que ter realce, seja o lugar que ocupa, seja a iluminação, sejam os degraus que o põem em realce. E aí exercem os ministros, sejam ordenados ou não, porque é o serviço do altar. E na liturgia, naturalmente, deve haver participação ativa. Em latim, é participatio actuosa. E actuosa é no ato, na ação. E cada um deve fazer tudo e só aquilo que lhe compete. Não é? Portanto, daí que, naturalmente, uma assembleia que possa toda ela estar centrada no altar é o ideal, e houve muitas realizações nos anos 60 e princípios dos anos 70, principalmente em Lisboa, e continua a haver. Não se mencionou, por exemplo, a Basílica da Santíssima Trindade, que é para multidão, enfim, para muita gente, mas é recente e é, digamos assim, um ponto de referência para o mundo inteiro, não só para Portugal, mas principalmente para Portugal. Eu estive um pouco ligado também, assessoriando, digamos assim, as arquitetas representantes do Tom Bases, não é? Nesse sentido. Há 2 ou 3 anos senti-me feliz porque os bancos para os concelebrantes deixaram de ser aquela fila encostada à parede, parecia uma mesa de administração geral, e voltaram-se de facto para o altar, digamos, a meias, pelo menos, que era o que tinha sido proposto e depois não foi utilizado. Portanto, eu penso que é aí que devemos ver. Por outro lado, eu penso que os multiusos que passaram, felizmente, penso eu, excepcionalmente poderia acontecer. Mas, de facto, a bênção de uma igreja, e principalmente se é dedicada, mas a bênção para mim é também como que uma dedicação. É dedicada ao Santíssimo Salvador e aos mistérios da fé. Portanto, assim como nas nossas casas haverá uma sala de estar, ou uma sala de jantar, na cama pode comer-se se a pessoa está doente e não se pode levantar, não é? Mas não é aí a sala de jantar. E eu penso que para as coisas da igreja também, por exemplo, se ficamos só na Assembleia e na horizontalidade, faz-se um salão e depois, temos de pôr um altar, onde é que ele ficará? E há batismos, e onde é que ficará o batistério? E faz-se tudo depois de ter o salão, não é? E esquece-se, digamos, o que é que aqui se faz, não é? E quem é que o faz? E como é que o faz?
penso que tem de haver estes elementos todos. Era só um pouco esta observação. Muito obrigado. Eu só queria queria sublinhar aqui que disse que, de facto, a arquitetura ajuda ou impede a realização, digamos assim, da igreja e a sua funcionalidade. Porque eu tenho duas experiências, uma que é uma igreja pré-fabricada, São João Batista, e agora São José, que conheces bem, que é assim. E enquanto uma facilita, de facto, muito as relações, as pessoas parece que chegam ali e sentem-se logo abraçados por todos. São José, acontece que, por exemplo, os de baixo, aqueles que estão mais ao fundo, habitualmente não participam, e quem vai lá para cima são os que participam mais, de tal forma que quem não quer participar fica em baixo. E quando ficamos cá em baixo, e eu já tinha feito essa experiência, ainda não era padre lá, nem pensava ser, e quando ficava cá em baixo, quando a gente canta, até todos olham para nós, quer dizer, assim, umas coisas estranhas, porque o espaço ajuda ou desajuda, digamos assim. E realmente, quando se é muito... Eu lá de cima não consigo ver sequer quem são as pessoas, não os consigo decifrar. As pessoas que estão ao fundo de tal forma é a distância, não é? De facto, vê-se bem que a forma como a igreja está feita não é para elas participarem, mas é para elas estarem lá, assistirem. Mas de facto vê-se que as pessoas que cantam, as pessoas que participam, estão muito mais perto do altar, e é um bocado evidente que de facto a arquitetura ajuda ou desajuda. Achei muito interessante essa visão do percurso teológico depois do Concílio Vaticano, digamos aí, expresso nas diferentes formas arquitetónicas, porque se foi passando também. E eu penso que o que nós precisamos, se calhar, é de mudar a nossa mentalidade, regressar ao Concílio novamente, porque se fizermos isso, as nossas liturgias voltam a ter outra capacidade de participação e não de mera assistência, como muitas vezes a gente tem. É a pergunta que eu deixo. Se não será, digamos, um desafio para a arquitetura ajudar também a reconstruir esse caminho que se iniciou com o Concílio Vaticano II. E damos por concluído, então, o tempo de perguntas. Somos confrontados com a hora e então daríamos espaço à resposta destas últimas 3 perguntas para concluir este tempo. São muito rápido, são perguntas mais comentários. Só para, relativamente ao referido do altar, praticamente estou de acordo com tudo o que disse. Portanto, só aqui uma questão que chama a atenção. Estamos todos de acordo que o altar é o centro, mas dizê-lo é uma coisa, e desafio, se calhar, muitos exemplos. Lá está, em termos de psicologia do espaço, aquilo que, se levarmos lá uma pessoa que não tenha nada a ver com a igreja, que não saiba o que é uma igreja, e puséssemos lá dentro, e assim que entrasse, o que é o centro, garanto-me que em muitos casos não vão dizer que é o altar. E é importante percebermos, termos noção disso. E até ilustro isto com uma coisa muito curiosa. Isto é só para nos fazer pensar, que é, isto em termos de leitura da arquitetura e do que é que aconteceu em termos arquitetónicos e do espaço litúrgico nestes, posso dizê-lo, fins dos anos 50 e anos 60, em que há esta redescoberta do altar, portanto, esta mesa da Eucaristia que se redescobre, percebem o que estou a dizer, e que ganha, que quer ser esse centro. E o que é que se passa? Até essa geração, eu ouvi já muitas vezes dizerem, eles são os iconoclastas, porque tiraram as imagens todas. E eu tento explicar, não, isso não é verdade por 2 coisas. Primeiro, eles não, e se prestarmos atenção, percebemos o que, se formos ver as memórias descritivas dos projetos, às vezes depois as imagens não foram construídas porque não havia dinheiro, isso é outra questão. Mas quando havia, muitas vezes elas eram reposicionadas. Agora, o que eles faziam era tentar nunca colocar nada atrás do altar
que era porque o altar sobressaísse. Às vezes, poderiam pôr um baldaquim, por exemplo, temos o exemplo da igreja de Moscavide, tem para mim uma das pinturas da arte sacra do século XX em Portugal mais bonitas e mais conseguidas que eu conheço, do pintor José Escada, através de um baldaquim, mas eram espaços, e vê-se fotografias da época, das inaugurações, em que se olha, não há dúvidas, o altar é o centro. E acho que muitas vezes hoje isso não em termos psicológicos, nós podemos sabê-lo, nós sabemos, mas aquilo que nos é dado a ver não é isso. Aquilo que lá está, o que a arquitetura está a mostrar são outras centralidades. Relativamente, pode estar tudo de acordo, não tenho nada a dizer, é só repetir. Relativamente ao Concílio Vaticano II, também 100% de acordo, e ainda com a alegria de perceber que também temos um Papa Francisco que parece-me completamente empenhado nisto, olhos postos no que o Concílio propôs, e que, entanto, que ainda temos por descobrir do Concílio, com algum privilégio em termos de arquitetura. Espero que eu não estou a ver isso a ser utilizado, mas era bom que fôssemos. O que é que quer dizer isto com privilégio? Porque eu às vezes leio textos, leio documentos, memórias descritivas, reflexões, debates, então no movimento de renovação da arte religiosa, mas em muitas reuniões, muitos debates, reflexões sobre estes desafios, e é impressionante a atualidade. Tantas questões que eles colocaram, devido ao processo histórico, que hoje, como estamos de novo com gosto a olhar para o Concílio, como tantas questões que eles colocaram são tão atuais. E porquê que eu digo que é um privilégio? Podemos beneficiar, porque realmente houve respostas, a Capela Salão foi uma resposta, houve muitas mais, nem tudo o que foi feito foi bom, mas podemos aprender, também lá está, não nos arrogarmos que nós é que sabemos, nós nunca começamos do zero, tentar sempre um legado que recebemos, há este legado e podemos olhar para o que já foi pensado, para o que foi debatido e também contextualizar, porque depois também há esta questão de enquadrar, porque realmente os tempos que vivemos hoje em dia não tem nada a ver com a década de 60 ou de 70, né? Uma revolução, uma nova, como é que se diz? Não é uma mudança de época, não é uma mudança, é mesmo uma mudança de época que estamos a viver. Não sei se...